então o texto. Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças. Cheguem-se, e então falem. Cheguemo-nos e pleiteemos juntos. Quem suscitou do Oriente aquele cujos passos segue a vitória? Quem faz que as nações se lhe submetam e que ele calque aos pés os reis e com a sua espada os transforme em pó e com o seu arco em palha que o vento arrebata? Persegue-os e passa adiante em segurança por uma vereda que os seus pés jamais trilharam. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Os países do mar viram isto e temeram. Os fins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou e ao seu próximo disse: sê forte. Assim, o artífice anima ao ourives e o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo da soldadura: está bem feita. Então, com pregos, fixa o ídolo para que não oscile. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra, e te chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Amém, aleluia, glória a Deus. Falei para vocês então, o intuito do texto parece ser esse convite. Esse texto é quase como um quiasmo na estrutura hebraica, e essa parte que está aqui no final do texto que lemos, é a parte medial do texto, a parte principal, quando Deus está alegando que elegeu Israel, chamou, tirou ele de um certo lugar, extremidades da terra, e o trouxe para próximo, porque ele tem uma amizade com Israel. E o texto diz, obrigado, muito obrigado, querido. E o texto diz que essa amizade vem desde Abraão. É quase como se Deus estivesse se apresentando para Israel nesse texto. Está dizendo para eles: olha, eu fui amigo do avô de vocês, e eu quero ser amigo de vocês nessa geração, nesse tempo que é hoje. Por que isso era necessário? Explicar para você o contexto tanto geográfico, como o contexto cultural e histórico que esse texto se apresenta. Isaías, quando escreve isso, está antes do ano 700. Israel ainda não tinha sido levado cativo, mas Deus já vinha fazendo ameaças de juízo há bastante tempo. O próprio profeta Isaías foi muito usado por Deus para avisar Israel que se eles não se arrependessem da idolatria, eles seriam levados cativos. O reino do norte, o reino de Israel, foi levado cativo da Assíria, e depois o reino do sul, o reino de Judá, foi levado cativo para a Babilônia. Ambos eram uma só nação diante de Deus, o povo escolhido. Aquelas tribos que tinham se dividido desde o filho de Salomão, Jeroboão, desde lá haviam esses dois reinos que foram levados cativos pelo mesmo motivo: idolatria. Israel foi levado antes porque foi bem mais contumaz do que Judá, mas 200 anos aproximadamente depois de Israel ter sido levado, Judá também foi levado cativo para a Babilônia. Lá na Babilônia eles passaram 70 anos, e então um governante da Babilônia, na verdade já do Império Persa, se levanta. Esse governante se chama Ciro,
E quando Ciro se levanta, ele ordena que os israelitas voltem para o seu território. Na verdade, não é uma ordem que teria que ser impositiva, mas é um convite, é quase como um desafio para os israelitas. Olha, se vocês voltarem para a terra de vocês, eu vou dar os recursos para vocês reerguerem a vida de vocês na terra de vocês. Mas Babilônia era um local tão agradável, mesmo que eles tenham ido como cativos, mas naquela época o cativeiro, especialmente o cativeiro não só geográfico, mas o cativeiro cultural da Babilônia é um pouco diferente do que a gente imagina. A Babilônia normalmente usava as pessoas que tinham mais grau cultural, mais capacidade. Ele usava isso como se fossem uma espécie de funcionários públicos. E a Babilônia recompensava muito quem era capaz. E os judeus se destacavam dos demais povos da terra por causa do grau do alfabetismo que havia em Israel, desde Moisés, que eles eram assim, extremamente alfabetizados. Então, Israel se destacava em qualquer lugar que fosse, porque era um povo douto, um povo muito capaz. E na Babilônia não foi diferente. O resultado é que durante aqueles 70 anos que eles estavam lá na Babilônia, eles enriqueceram, prosperaram e se tornaram afeitos à cultura babilônica, que era a cultura muito parecida com a perspectiva que se tem hoje na nossa cultura. Era uma cultura que buscava conforto, bem-estar, uma cultura hedonômica, que vivia dentro de um hedonismo cultural. Então, em cima disso, muitos dos israelitas que estavam lá na Babilônia disseram: olha, nós não vamos voltar. E aproximadamente 10% dos que estavam lá foram que de fato voltaram para Israel. Isaías está escrevendo bem antes desse retorno. Na verdade, antes até do cativeiro, ele está profetizando que quando Israel voltasse da Babilônia, eles deveriam retornar também à relação de amizade que eles tinham perdido com Deus. O contexto desse texto é o retorno. E nós sabemos exatamente que é isso, porque nos versículos aqui 2, especialmente 2 e 3, nós vamos encontrar uma citação direta ao rei Ciro. Então nós podemos encaixar essa profecia exatamente no retorno de Israel, saindo da Babilônia de volta para o seu território, para a sua área geográfica. Mas pense aqui comigo, irmãos. Aquele povo estava há 70 anos na Babilônia. Os pais deles tinham conhecido o Deus de Israel. Antes deles irem para a Babilônia, a teologia de Israel era de um Deus nacionalista. Apesar deles acreditarem que o Deus era o Deus supremo, criador dos céus e da terra, mas eles imaginavam que para Israel, Deus seria um supremo benfeitor e protetor, e que eles jamais seriam invadidos nem condenados, e que jamais o templo de Israel seria destruído. Mas quando Nabucodonosor entra no território de Israel, e entra em Jerusalém, destrói as muralhas de Jerusalém, entra no templo e destrói o templo, então a teologia de Israel entrou em colapso. Eles já não conseguiam entender que Deus é esse, que é o Deus dos nossos pais, é o Deus que nos tirou do Egito, mas agora permite que uma terra ímpia, uma nação estrangeira, esse povo babilônico venha e nos domine. E não só nos domine, mas destrua o templo, o lugar de adoração a Deus. Deus estava usando a Babilônia como se fosse uma parábola, como se fosse uma analogia. Deus está dizendo para eles que eles há muito tempo tinham abandonado a Deus, e porque eles abandonaram a Deus, não tinha mais sentido o culto público.
Isaías capítulo 1, Deus já diz isso com todas as letras. Deus diz que sente ânsia de vômito, enjoo, quando o povo se reunia para adorar, porque eles faziam aquilo mecanicamente, eles não faziam de coração, eles não tinham afetos por Deus, não apenas no culto litúrgico, mas também afetos na vida ordinária. Não havia devoção, não havia amizade com Deus. E Deus estava em busca não apenas de culto litúrgico, mas Deus estava atrás do coração. Deus queria um relacionamento de amizade real com o seu povo. Então Deus usa a Babilônia para dar uma chacoalhada. Não me chamem de seu Deus, se vocês não me têm por seu amigo. Não me digam que eu sou de vocês, se vocês não são meus. Essa história da gente dizer, né, Deus está criticando Israel, dizendo, essa história de vocês dizerem que eu sou o Deus de vocês, e vocês vivem adorando outros deuses, eu não suporto isso. Então ele usa a Babilônia para corrigir isso. Durante 70 anos, Israel aprendeu ou reaprendeu a ter Deus como o único Deus. Foi nesse período da Babilônia que começou a haver o que depois foi chamado de sinagoga, a reunião dos judeus, que era uma reunião litúrgica de adoração, mas que não era no templo de Jerusalém, porque o templo já estava destruído. A partir dali, uma nova cultura a respeito da adoração a Deus e da vida com Deus começou a surgir. Mas com Ciro veio uma espécie de desafio: transpor o conforto pessoal, transpor o equilíbrio econômico que se tinha dentro da Babilônia, a segurança que se tinha dentro da Babilônia, não só segurança financeira, mas também a segurança física. Afinal de contas, você estava na capital do mundo, você estava no lugar mais auspicioso da terra, e de repente você é desafiado pelo seu governante a sair desse lugar, onde havia um jardim suspenso da Babilônia, uma das maravilhas do mundo, onde havia suntuosidade, riqueza, beleza, havia tecnologia, status de todo tipo, conforto, você tinha de todo tipo. O governante desafia: olha, voltem para Israel, voltem para o território e reconstruam a vida de vocês, reconstruam as casas, reconstruam o templo, reconstruam as muralhas de Jerusalém. 10% daquele povo resolve voltar. Isaías aqui, nesse texto, já está profetizando quais seriam os termos dessa nova relação, o convite que Deus está fazendo para aqueles que retornassem para Israel, o convite para que eles fossem seus amigos. Nesse texto, aqui, esses 10 versículos, eu queria dividi-lo em 3 partes, a respeito dessa amizade com Deus. Eu diria que até aqui, o versículo 4, nós vamos encontrar, basicamente, o primeiro ponto da amizade com Deus, está bem estabelecido na pergunta do versículo 2 e na pergunta do versículo 4, que é: quem? Veja, versículo 2 é quem suscitou do Oriente, no versículo 4 é quem fez e executou tudo isso. Primeiro ponto da amizade que eu queria destacar, a amizade genuína com Deus, onde Deus faz esse convite para o seu povo ser o seu amigo, está em reconhecermos ou conhecermos quem de fato é o nosso Deus. Não temos como ter uma amizade genuína com Deus, enquanto não o reconhecemos como Ele é. Um hábito humano é criar deuses conforme a sua própria imagem. E não é diferente no cristianismo. É hábito também dos cristãos criarem uma espécie de divindade que não é a divindade da Bíblia. É a divindade que a gente gostaria de ter. E a Bíblia está posta justamente para que a relação com Deus ela possa ser factual, possa ser realizável. Porque se a gente não conhece Deus como Ele é, então a nossa relação com Deus é inexistente.
Então, o primeiro termo para termos uma relação boa com Deus, verdadeira, genuína, é saber que Deus é esse, que nós podemos ser amigos. Nós vamos ver aqui, o primeiro versículo, dê uma olhada por favor. O primeiro versículo, Deus fala assim: calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças, cheguem-se e então falem, cheguemo-nos e pleiteemos juntos. Esse primeiro ponto, ou primeiro versículo, o que é que nós encontramos aqui? Nós encontramos Deus chamando eles para uma espécie de tribunal, vamos fazer o acerto de conta. Mas veja que ele diz a todos os povos, não apenas a Israel. Quando ele fala aqui, perante mim, ó ilhas e povos, ele está falando sobre, especialmente essa expressão ilhas, no hebraico, quer dizer as regiões mais remotas, mais distantes, aquelas que são mais difíceis de se chegar. Todos os povos, por mais distantes que estejam, eu quero chamar vocês para a gente poder estar junto e a gente estabelecer a verdade. Deus está colocando uma linguagem, segundo os comentaristas falam, uma linguagem judicial. É como se ele estivesse dizendo assim: eu vou me sentar no trono, como um juiz, e vou chamar todo mundo de uma vez só, para comparecer perante mim. E então ele diz: cheguem-se, aproximem-se, vamos lá. Depois ele fala: conversem, ousem falar, digam quais são as causas de vocês, digam o que é que vocês estão vivendo, falem. Depois de dizer isso, o povo reage, fala: então vamos nos chegar, cheguemos-nos. E aí veja a expressão que é usada: pleiteiemos juntos. A ideia é que, apesar de Deus ser o Rei Supremo, o juiz que julga com justiça e equidade, Ele está convocando qualquer pessoa que assim queira a apresentar sua vida diante dEle. E ao apresentar a sua vida diante dEle, pleiteie a causa com Ele, não contra Ele, nem Ele contra você. Assuma que a sua causa e a causa de Deus, elas podem estar juntas. Você não precisa ter uma causa pessoal, enquanto Deus tem uma outra causa pessoal. Em outras palavras, você não precisa ter um plano de vida que é seu, enquanto Deus tem um outro plano de vida para você. Ele está dizendo assim: vamos nos chegar? Se a gente vai desenvolver um relacionamento, eu quero que você entenda, eu estou nessa posição, eu sou Deus, eu sou juiz, mas eu estou chamando você para apresentar a sua causa. Apresente quais são os seus limites, apresente qual é a sua história, apresente a sua descendência, apresente a sua maneira de viver, o seu jeito, a sua personalidade. Fale! E depois que você falar, nós vamos pleitear juntos, ou seja, nós vamos chegar a um ponto, um consenso, nós vamos ter afinidade. É como se Deus estivesse dizendo para Israel: eu não estou distante do que você pretende, eu não estou distante dos sonhos do seu coração, mas talvez você mesmo não saiba quais são os melhores planos para o seu coração. A Bíblia diz para nós que nós podemos confiar no Senhor, e Ele mesmo nos levará a bom termo os desejos do nosso coração. A palavra diz assim: agrada-te do Senhor, e o resto vocês dizem, sabem ou não? E Ele, veja que beleza, agrada-te do Senhor, e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Ou seja, de repente, o que você de fato quer, e talvez você até desconheça que quer, Deus sabe o que você quer. E é nesse pleito, enquanto se argumenta com Deus, enquanto se ora e se fala e se argumenta a sua própria vida diante de Deus, se desnudando diante de Deus, é que de repente você chega ao ponto onde Deus já tinha estabelecido desde a eternidade, que era o ponto de convergência da sua vida. Deus não está contra nós, Deus não é aquele que atrapalha os nossos planos. Deus é um supremo juiz,
Ele está muito acima de nós, mas Ele conhece a nossa história antes de nascermos, Ele planejou a nossa história antes de existirmos, Ele escreveu a nossa história como um roteiro muito melhor do que um roteiro hollywoodiano, sabendo nossas limitações, sabendo o berço que teríamos, sabendo a nossa personalidade, sabendo o nosso carisma, sabendo o nosso carinho, sabendo as nossas faltas, sabendo muito bem o que aconteceria, quem feriria você, quem traumatizaria você, quem machucaria você, quem ao longo da sua história prejudicaria você. Ele conhece, mas Ele está dizendo: venha cá, fala comigo, se apresente, agora pleiteie. E é interessante porque o texto está dizendo que Deus chama e de repente o povo reage e fala: então nos cheguemos, pleiteiemos, vamos apresentar. Você acredita, irmão, que antes de você nascer, Deus escreveu os seus dias, cada um deles foi escrito e determinado antes que você houvesse? Sim ou não? E se você acredita nisso, você acha que esse roteiro que Deus tem para você é bom ou é ruim? O que é que você acha? É bom ou ruim? Esse roteiro que Deus escreveu para você, ele se encaixa com a história que vai para além da sua. A sua história e a minha tem alguns anos de existência. Quantos anos? 100 anos. Se a gente for longevo, 100 anos, 120 anos. Mas a história que nossa vida se encaixa é uma história que vai de eternidade a eternidade. Nós lemos na Bíblia a história de muitas pessoas, e essas pessoas foram como nós, pessoas simples, que viveram no seu próprio tempo, com os desafios da sua própria época. E essas pessoas ousaram confiar em Deus as suas vidas. E quando eles ousaram confiar, eles se encaixaram num projeto bem maior. E quando a vida de um ser humano simples e comum como eu e você se encaixa numa história muito maior, a nossa vida ganha uma repercussão eterna, ganha um potencial eterno. Você acredita no que está escrito lá em Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2? A Bíblia diz para nós que nós estamos correndo agora como se fosse numa arena, correndo uma grande maratona que é a nossa história, o nosso fluxo de vida, enquanto existem várias testemunhas ao nosso redor, torcendo por nós. Essas testemunhas de Hebreus são todos aqueles que viveram antes de nós, e são os anjos, e tudo que é ser celestial, estão como se num estádio, torcendo pela corrida que nós estamos fazendo agora, para a gente correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Isso quer dizer que a minha vida, não porque eu sou pastor, mas porque eu sou crente, porque eu creio em Deus, porque eu sou amigo de Deus, a minha vida está encaixada numa história muito maior, numa história que tem a ver com aqueles que viveram antes de mim, por isso eles torcem por mim, e numa história que tem a ver com milhares de anos depois de mim, daqueles que um dia estarão sendo de alguma maneira afetados pela vida que eu tive hoje em 2022. Você pode dizer glória a Deus, irmão? Isso quer dizer que a nossa vida tem uma repercussão eterna. Quando nós abrimos Apocalipse capítulo 5, nós encontramos um anjo segurando o livro, dizendo que ninguém foi digno de abrir o livro. E então entra naquele cenário, todo o céu olha e fala: o leão de Judá. Mas então João é um apóstolo que ainda está na terra, ele ainda não foi para o céu, ele está vendo o céu, mas ele ainda não é um habitante do céu. Então João, com os olhos terrenos, quando olha para o leão, ele diz: não é um leão, é um cordeiro como que tendo sido morto. E então todo o céu começa a cantar glória e honra àquele cordeiro que foi morto, e com o seu sangue comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo, raça e nação, e para o nosso Deus os constituiu povo e sacerdotes que reinarão sobre a terra. Glória a Deus por isso. Aquele cordeiro quando entra, aquele leão quando entra, o anjo entrega para ele o livro. Enquanto todo o coral celestial está cantando as glórias do Cordeiro, as honras e a homenagem por causa da obra do Cordeiro, é exatamente a obra que Cristo fez para salvar você, que dá dignidade a Ele para abrir o livro.
E quando ele rompe os selos, ele abre o livro. E o que é que está escrito no livro? Está escrito no livro a história de todos os que habitaram e viveram na terra conforme Deus. Glória a Deus. É a sua história que está sendo lida no céu. Você pode dizer glória a Deus, irmão? É a sua história. Deus está convocando você, assim como Ele convocou Israel. Vocês vêm de desafios culturais, vocês vêm da impiedade, vocês vêm dos problemas e traumas da história que vocês viveram até hoje. Pleiteemos juntos, vamos nos chegar ao Senhor, vamos apresentar nossa história para Ele. Ó Deus, olha o que fizeram comigo, me maltrataram. Olha aqui, Senhor, a casa onde eu nasci. Estou acompanhando uma moça que disse que se converteu. Eu estou acompanhando ela para o batismo e profissão de fé. Ela vem de uma história terrível. O seu pai teve já dezenas de mulheres. Ela tem 10 irmãos, cada um de uma esposa diferente que o pai teve. O pai é um devasso, um homem riquíssimo, mas que vive fazendo dentro da casa onde ela mora com o pai, vive fazendo todo tipo de imoralidade e devassidão. Às vezes ela chega e está constrangida, ela chega dentro de casa e está constrangida, porque está aquela coisa horrorosa acontecendo dentro de casa. Essa moça tem traumas, ela fala que muito cedo ali, como criança ainda, ela foi abusada. Ela tem traumas, ela tem abandonos, ela tem carências, ela tem crises. E eu fico pensando, meu Deus, como é que qualquer um de nós, por mais especialista que seja, por mais douto que sejamos, como é que alguém de nós consegue reparar a história de alguém assim? Como é que a gente consegue pegar e abençoar, restaurar a história de alguém assim? Irmãos, a ciência humana não pode fazer isso. Mas existe um que é o dono da vida, que pode dar uma nova vida. Amém, irmão? E pode dar um novo coração. Ele redime a nossa história, Ele restaura a nossa história. Ele restaura a sua história também, porque Ele é fiel e bom. Porque Ele é capaz de ressignificar todos os fatos da sua história. Cheguemos-nos, pleiteiemos diante dEle. Esse é o desafio que o versículo 1 apresenta. Deus é sim o juiz supremo. E Ele não vai descer do seu cargo, do seu patamar, para vir conversar conosco. Mas Ele está desafiando você, venha cá, fale. Porque você vai ficar distante? Porque você acha que eu sendo juiz, eu seria impessoal com você? Porque eu seria indiferente com você? A sua segurança é que eu sou juiz, a sua segurança é que eu sou rei, mas eu não sou impessoal, eu não sou distante. Apesar de tudo que eu sou, eu quero ter um relacionamento com você. Então venha a mim, venha, fale, se chegue. Glória a Deus, irmão. Só o primeiro versículo, já é um desafio. Saia dessa cultura hedonista de viver para o seu próprio conforto, de viver o seu próprio plano. Saia disso no nome de Jesus. Venha para Deus e pleiteie com Ele. Se achegue a Deus e pleiteie com Ele, se você quiser ser amigo. O versículo 2 e o versículo 3, Deus faz a pergunta assim: quem é que você acha que eu sou? Quem você acha que eu sou? Versículo 2 ele diz: quem você acha que levantou a Babilônia lá do Oriente para poder vir fustigar vocês? Essa é a pergunta que o profeta Abacuque faz a Deus. O profeta Abacuque está escandalizado, dizendo assim para Deus, logo no primeiro capítulo: Deus, eu não consigo entender o Senhor. Como é que o Senhor pega um povo, que é o povo de Israel, que é um povo que tem um caráter melhor, que tem uma moralidade melhor, e o Senhor pega um povo totalmente devasso como Babilônia, e o Senhor nos leva cativos para a Babilônia? Deus, eu não consigo entender como é que o Senhor pega alguma coisa que é pior para castigar alguma coisa que é melhor. Eu não consigo entender. Essa é a perspectiva de Abacuque. Agora Deus está respondendo isso.
Ele diz: quem você acha que levantou a Babilônia para trazer vocês cativos? Depois ele diz: quem faz que as nações se lhe submetam? Ou seja, quem é que faz Babilônia se tornar vitoriosa sobre todos os povos? Depois ele diz: e que ele calque aos pés os reis, ou seja, todos os reis venham e se curvem diante do rei da Babilônia. Quem é que você acha que faz isso? Quem é que com a sua espada os transforma em pó e com o seu arco em palha que o vento arrebata? Em outras palavras, Deus está dizendo: quem você acha que é o governante dos principais governantes da terra? Quem você acha que é o supremo? Quem você acha que é o rei acima dos reis? Quem você acha que de fato governa essa jossa aqui, esse negócio aqui? Quem você acha, irmão? Eu fiquei tão feliz, a gente estava cantando aqui desde o começo, homenageando o tempo todo ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao governante dos governantes. Hoje nós vamos ter o desafio cívico, né, de votarmos. E é claro, eu sou evangélico, eu sou crente, eu tenho um norte a respeito da eleição. Infelizmente eu não vou votar, eu não estou na minha terra, não posso ir lá votar, mas eu tenho o meu candidato, bem definido, por causa de valores da Bíblia. Mas vai que não é o meu candidato que vença. Eu vou até fazer o sinal da cruz, estou brincando. Brincadeira, irmão. Só para... Vai que não é. E aí? E aí, irmão? Claro, eu fico nervoso. Eu habito na terra. Eu estou lá com minhas questões e eu fico nervoso. Enquanto a gente fica nervoso, é sinal de que a nossa fé ainda não está tão tranquila a respeito de quem é que governa tudo isso. Quando a gente está sereno, é porque tem uma segurança dentro de nós dizendo: pode subir quem for ao poder, tem um que governa sobre ele. Esse que governa sobre ele é meu amigo. Eu não vou falar com o presidente não, eu vou falar com quem governa o presidente, é o meu amigo. Deus está se apresentando. Você quer ser amigo de Deus? Preste bem atenção. Um governante que está acima de todos os governantes, ele tem informações que você não tem. Ele precisa ter um tipo de raciocínio que você não vai entender. Ele precisa ter métodos que você não vai compreender. Quando é pai e mãe, que a gente tem que tomar uma decisão contrária ao desejo dos nossos filhos, os nossos filhos não entendem. Mas porque a gente está num outro patamar, porque a gente já conhece um pouco melhor como é que a vida funciona, para preservar os nossos filhos, para cuidar deles, a gente precisa às vezes tomar decisões que vão contrárias às vontades dos filhos, mesmo que os nossos filhos não entendam. É simplesmente porque a gente está numa posição diferente dos nossos filhos, no sentido da percepção da vida, que a gente precisa tomar decisões que ferem a vontade dos nossos filhos. Deus é o supremo governante de toda a terra, e Ele está numa posição tão mais elevada, que Ele pode ser confiável para nós. Ele sabe exatamente como é que a história vai acabar, e Ele sabe muito bem como usar todos os elementos da história para o nosso bem. Você acredita nisso, irmão, ou não? Para o seu bem, porque Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus, são amigos de Deus. Daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus, ou seja, daqueles que estão vivendo a história de Deus. Aqueles que resolveram colocar a sua vida dentro das mãos dEle, para que a sua história seja a história da meta-história e não a história de um projeto pessoal. Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem deles. E se isso é verdade, eu acredito que é porque é Bíblia, então eu posso confiar. E confiança é uma condição sine qua non para que uma amizade aconteça. A gente não confia, então a gente não é amigo. Deus diz em Isaías, também no capítulo de Isaías, capítulo 55, Ele diz: olha,
Eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós são pensamentos de paz, não de mal, porque os meus pensamentos são mais elevados que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são mais elevados do que os vossos caminhos, e isso para vos dar o fim que desejais. Glória a Deus. Ou seja, não é contra nós, irmãos, é a nosso favor. Mas a gente precisa entender, quando a gente se relaciona com Deus, que a gente não está se relacionando com um coleguinha, ou com uma pessoa falha, ou com uma pessoa que tem o mesmo campo de visão que o nosso. A gente está se relacionando com um amigo que se importa, que ama, que não restringe em nada a sua relação com você, mas Ele continua sendo Deus. Você pode dizer glória a Deus, irmão? Glória a Deus. Ele não abandona o seu status, porque se Ele abandonasse, nós estávamos quebrados. Mas Ele, sendo Deus e quem é, governante sobre tudo, Ele pergunta: quem você acha que está governando esse negócio? Versículo 3, ele continua no mesmo argumento, mas aí no versículo 4 ele faz: quem fez e executou tudo isso? E ele se apresenta: aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu tenho chamado todos os seres humanos, ano após ano, à existência. Será que Deus tem controle sobre isso, irmão? Será que Ele tem controle sobre o Brasil? O que é que você acha, irmão? Mas será que Ele tem controle sobre você? Teólogo, se eu não me engano, foi John Piper quem falou, citando Jonathan Edwards, diz: o mar e toda a sua plenitude se submete à voz do Criador. O vento, com todo o seu poder, para diante da voz daquele que ele conhece como seu dono. Os astros na amplidão, todos eles comparecem quando Deus os chama pelo nome. Só para você entender a dimensão disso, se pegássemos todas as praias que existem no planeta Terra, todas elas, e contássemos todos os grãos de areia de todas as praias do planeta Terra, ainda não seria suficiente para enumerar a quantidade de astros que existem no cosmos, as estrelas que existem no céu. Quando Deus diz que chama todas elas pelo nome, e nenhuma delas vem a faltar, em hebraico, a ideia não é que ele chama assim: Juliana, Cristiana, Antônia, Severina, não é assim não. Ele chama todas elas de uma só vez. Você pode dizer glória a Deus? Você sabe que poder é esse? Ele, com uma voz de muitas águas, com uma voz que cada um entende a sua própria língua e o seu próprio nome, ele chama de uma vez todas as estrelas, e todas comparecem perante ele. Então Jonathan Edwards fala assim: apenas o ser humano é que acha que pode tomar decisões e fazer sua própria vida longe do desejo de Deus, longe do governo de Deus. O nosso Deus continua sendo o mesmo, mesmo quando nós não concordamos com Ele, mesmo quando nós não entendemos o que Ele está fazendo. Isso não nega o fato de que Ele está fazendo melhor. Um dos grandes desafios da nossa fé é a gente aceitar o que está escrito por Paulo lá em Romanos, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Não é difícil isso, irmão? É ou não é? Mas se a gente é amigo do Deus Supremo, a gente precisa aprender a converter a nossa amizade, nossos desejos. A gente precisa converter os nossos desejos nos desejos de Deus. Eu queria isso, mas Deus quer isso. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita
e agradável. Isso é uma conversão de mente, uma conversão de carinho. Deus está se apresentando. Quem você acha que fez isso? O Criador. O que chama a existência todas as gerações. Ele fala, o primeiro, o Senhor, também com os últimos. Ou seja, a história toda, do começo ao fim, tem um dono, sou eu. Quero me apresentar a vocês aqui nessa manhã, dizer, eu sou o Senhor, o Criador da sua história. Nunca perdi o controle de nada, eu domino sobre tudo. Estou chamando você para confiar em mim, a gente ser amigo. O que é que você acha? Vamos ser amigo de Deus, irmão, ou não? Amém. Vamos, é claro. É isso que ele está fazendo com Israel. Você vai querer ser meu amigo? Mas aí ele apresenta um cenário adverso. Veja, Israel está sendo chamado para sair da Babilônia, voltar para a sua terra natal, e agora eles estão convertidos da idolatria, ou seja, não querem mais ser idólatras, mas eles vão habitar no mundo onde o mundo é idólatra, à semelhança de nós. Idólatra não é só quem faz imagem de fundição, mas idólatra é todo aquele que coloca a sua confiança em alguma outra coisa que não seja Deus. E o cenário que é escrito para nós aqui é exatamente esse, versículos 5 a 7, fala sobre esse cenário, o mundo onde a gente é colocado. O mundo tem a sua própria maneira de nos cativar, e uma das maneiras do mundo nos cativar é a amizade do mundo. Sabe o que é que o mundo faz para cativar você? Ele faz isso, está no versículo 6, dê uma olhada aí, versículo 6, diz assim, um ao outro ajudou e ao próximo disse ser forte. O mundo lhe cativa dizendo para você assim, vamos lá cara, você vai conseguir. Vamos lá, eu vou lhe dar força para você conseguir os desejos do seu coração. O mundo empodera você, irmão. O mundo faz você achar que você é o centro do universo. O mundo coloca você numa posição de auto-idolatria. O cenário é esse. O que impede muitas vezes a amizade com Deus é isso. É que nós estamos num cenário onde continuamente todo o mundo está dizendo para você, você não precisa de Deus, faça valer a sua própria vontade, faça valer o seu jeito, faça valer o seu projeto, o seu plano, porque você vai levar a bom termo. Você vai conseguir. Um ao outro ajudou e disse, ser forte. Eu sei que a gente pronuncia isso muitas vezes como sendo uma palavra para a gente ajudar um ao outro, e é para ser isso mesmo, mas nesse contexto, é um contexto de idolatria. Veja aí o versículo 5, o que é que ele diz? Ele diz assim, os países do mar viram isto e temeram, os fins da terra tremeram, aproximaram-se, vieram para comparecer perante Deus, mas eles vieram com uma filosofia, um ao outro ajudou e disse ser forte. Que filosofia é essa? Versículo 7, ele diz o que é que eles estão fazendo juntos. Versículo 7 diz, assim, o artífice anima ao ourives. Isso, cara, vamos lá, continua, animando ele para fazer o quê? Para alisar com o martelo, bater na bigorna, dizendo para aquele que fez a soldadura, olha, está bem feita. O que é que eles estão fazendo? O que é que cada um nos seus trabalhos estão fazendo, um ajudando o outro, completando a obra do outro, mas qual é o projeto final que eles estão concluindo? Versículo 7 diz, está bem feito. Então, com pregos ele fixa o que, irmãos? O ídolo, para que não oscile. Quando o mundo está dizendo para você, vá lá, você consegue, fala, vamos, não desista não, você consegue. Anima-me a você num projeto de idolatria, de ego, de viver para os nossos próprios interesses. É impressionante que às vezes nós pais estamos educando nossos filhos para a idolatria. Diz assim, a gente ensina para os nossos filhos mais ou menos assim, estude para você ser alguém, menino. Quer dizer, o que faz o menino ser alguém é o esforço dele, é o estudo dele. Ele não é nada. Mas se ele se esforçar, ele vira alguma coisa. Estude para ser alguém, menino. A boa teologia diz, menino, Deus criou você e tem um plano para você. Submeta-se a Deus, aprenda a amar a Deus. Será que a gente educa nossos filhos assim? Ou a gente educa conforme o mundo?
Menino, você precisa estudar para poder passar nesse vestibular. Você precisa estudar para você passar nesse concurso. Se você quer mesmo conquistar esse negócio, você tem que se dedicar até o fim. Veja, é quase como se a gente tivesse o tempo todo educando a gente mesmo, de que a finalidade da nossa vida é o nosso projeto, é o nosso plano. Nós nos esforçamos para ter aquilo que nós queremos. Quando Deus nos chama, se você quiser vir após mim, quer ser meu amigo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é tomar a cruz? Tomar a cruz é o ministério do Senhor Jesus. O Senhor Jesus tinha uma missão divina. A missão era a cruz. Para ele cumprir a cruz, ele teve que abandonar o projeto pessoal. Lá no Getsemane ele disse: Senhor, eu não quero, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Amém, irmão? Estamos num cenário que é contra a amizade com Deus. Lá em Tiago, o irmão do Senhor Jesus, escrevendo a epístola ao Tiago, diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo constitui-se inimizade contra Deus? Se quiseres, pois, ser amigos do mundo, vocês serão inimigos de Deus. Por quê? Isaías está dizendo que o cenário onde a gente vive é um cenário que o tempo todo alguém vai estar dando uma tapinha nas suas costas, sendo seu amigo, conforme o mundo, para dizer para você: vá lá, você consegue. Vai encobrir o seu pecado. Vai fingir que não está vendo a corrupção, o engano do seu próprio coração. Vá lá, está tudo bem, vá lá. Mas eu e você somos amigos de Deus, amém, irmãos? Então vamos considerar que a amizade do mundo não é amizade para nós. Esse sistema e filosofia do mundo de viver para o próprio projeto não é o nosso sistema, não é o que vivemos. Por último, terceiro ponto, é como é possível então a gente se tornar amigo de Deus. Está aqui, versículo 8 até o 10, ele diz: mas você Israel, você que é meu povo, ele diz: você que é meu servo. Veja e preste atenção o que Deus fez para você ser amigo dele. Ele diz: eu te elegi. A palavra eleger aqui é escolher com distinção. Sabe o que significa? É que Deus, quando escolheu você, Ele viu em você uma coisa que Ele queria muito que fosse usada para Ele. Ele distinguiu você de tudo e disse: você é meu. Segundo, ele diz aqui o segundo verbo, ainda no versículo 8, ele diz: descendente meu amigo, versículo 9, tu a quem tomei das extremidades da terra. Essa expressão extremidades da terra poderia muito bem ser definida dentro de um contexto hebraico como sendo o Sheol. Você sabe o que é o Sheol? O Sheol é o lugar onde alguém era condenado para o inferno. Deus está dizendo: eu escolhi você com distinção, eu vejo que você é útil para mim, eu escolho você. Mas tem mais, eu chamei você, tirei você lá do inferno. Você não estava num lugar bom, por mais que você achasse que o seu projeto era bom, você era no inferno, condenado, debaixo de uma condenação, debaixo de um senhorio de escravidão e de morte. Deus, para tornar-nos amigo, Ele distingue a gente dos demais e vê um potencial que nós não vemos, vê um sentido para a nossa vida que nós não vemos, por isso Ele nos elege, e Ele arranca a gente do império das trevas, Ele arranca a gente das garras do inferno, Ele arranca a gente das mãos do diabo para nos tornar seus filhos. Glória a Deus, para sermos amigos de Deus, para sermos amigos de Deus. Versículo 9 ele diz: chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem eu disse: tu és o meu servo, eu te escolhi
E o que, irmãos? E não te rejeitei. Agora, isso para Israel é muito especial, porque eles acabaram de sofrer uma disciplina de 70 anos. E Deus está dizendo, apesar de toda a molecada que vocês fizeram, apesar de vocês terem errado tanto comigo, vocês me traíram, eu não rejeitei vocês. Que segurança é essa? Que tipo de amor é esse? Que arranca a gente das garras do diabo, do inferno. Apesar de termos sido nós que nos abraçamos com o inferno. Mas ele diz, eu não rejeitei você. O último versículo 10. Como é possível ser amigo de Deus? Bom, Deus me arranca do inferno. Deus me torna seu servo. Deus me escolhe. E aí diz para mim, não temas porque eu sou contigo. Vamos lá, irmão, você pode dizer isso? Não temas porque eu sou contigo. Não tenha medo, irmão. Tenha segurança, a sua vida tem um propósito eterno. Glória a Deus. O Deus Senhor da terra e dos céus, o Criador de tudo que há, aquele que chama tudo pelo nome, Ele mesmo é o seu amigo. Não tema. Eu vou temer a eleição, irmão? Eu vou temer algum malfeitor? Ou alguma circunstância ruim, adversária que está contra mim, acontecendo no momento? Algum prejuízo, algum dano, alguma tristeza, alguma difamação, alguma calúnia, alguma coisa está lhe prejudicando, você vai temer? Não tema. É quase como se Deus estivesse dizendo assim, você pode contar comigo. Por que você está com medo? Depois ele diz, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres. Você sabe o que é assombro? O temor é com a coisa que seja real. Preste atenção aqui. O temor é um fato real. Um malfeitor, uma dívida, um cobrador, uma causa que você perdeu, você está prejudicado. Temor é com a causa real. Mas assombrar não. Você sabe o que é assombrar? Assombração, sabe o que é, irmão? Alguém tem medo de fantasma? Também se tiver não levanta a mão, né? Alguém tem? Sei que fantasma não existe, eu não tenho medo não. Mas eu quando tinha até 12 anos tinha medo de fantasma, irmão. Mas sabe o que era incrível? Eu sabia que não existia. Mas toda noite eu me cobria até a cabeça e dizia assim, eu não boto a cabeça para fora nem a pau. Sei lá. E não tinha quem me fizesse olhar debaixo da cama. Eu não olhava. Vai que eu vejo. Mas eu tinha certeza que não existia. Dia 25 de dezembro eu fui criado assim, ó, não existe Papai Noel, não existe Papai Noel. Mas 25 de dezembro, no Natal, tinha o meu brinquedo que era colocado durante a noite enquanto eu dormia debaixo da cama. Quando eu acordava, sol, claridade, eu ia ver o que estava debaixo da cama com segurança. Fantasma não aparece de dia, né, irmão? Só quando está escuro. Mas se eu me acordasse de noite para fazer xixi, eu ficava, meu brinquedo está lá embaixo. Mas eu não vou não. Eu ia dormir na maior curiosidade para saber se meu brinquedo estava lá ou não, mas eu não olhava. Sabe por quê? Porque fantasma não existe. Eu estava assombrado. Sabe o que é o nosso assombro? Preocupação. Preocupação. Ou seja, ainda não existe. Mas pode existir, então eu já estou assombrado. Tem alguém assombrado aqui, irmão? Não existe. Mas sei lá, pode existir, né, irmão? Não é assim? Não te assombres, sabe por quê? Preste bem atenção. Porque eu não preciso me assombrar? Porque não existe. Mas se existir,
Se vier a acontecer, sabe quem está com você? Deus. Já basta para você, sim ou não? Sim. Então Deus já está garantindo tudo. E Ele finaliza dizendo assim: eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Glória a Deus. Vai faltar alguma coisa? Hã? Vai não, irmão. Veja, eu te fortaleço. Saúde, condição de se levantar. Eu te ajudo. Você está no pó, na cinza, Ele pega você de novo. Eu te sustento. Não vai faltar. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Vou terminar esse estudo dizendo uma coisa interessante, que não foi dessa maneira que ele disse, mas era mais ou menos isso que ele estava falando. Calvino falou que a amizade com Deus é devoção, e só é possível ter devoção quando você de fato se entrega. Se você não se entrega, você não tem devoção. E aí ele raciocina mais ou menos assim: por que devemos nos entregar? Ou seja, por que nós devemos ter afetos tão entranhados dentro de nós que a gente simplesmente se queda, a gente se entrega a Deus? Por quê? Ele diz: porque nós podemos com Deus ser interesseiros. Eu sei que é estranho, mas com Deus sendo nosso amigo, nós podemos ser interesseiros. Nós podemos ter interesse no que Ele planeja para nós. Nós podemos ter segurança que é melhor do que o nosso. Nós podemos ter interesse em fazer a vontade dEle. Nós podemos ser interesseiros. Será que você e eu, irmãos, viemos nessa manhã aqui para Deus dizer, chamar de novo: vamos ser amigos? Vamos restaurar a amizade? Vamos fortalecer esse vínculo? Deus se apresentou para nós mais uma vez, disse quem Ele era. Deus disse que a sua história foi uma história contada no céu para a eternidade, não apenas na terra. Deus depois disse para você: toma cuidado no mundo, porque o mundo quer empoderar você contra mim, quer encher você de ego, e você não é isso, porque eu te escolhi, eu te elegi, eu não te rejeitei. Não te assombres, não temas, eu sou contigo, eu sou o teu escudo, eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço. Podemos ter interesse ou não, irmão? Você quer mais de Deus, irmão? Sim ou não? Amém. Eu também. Vamos orar? Você pode orar?